Olá. Câmara não atende Ministério da Fazenda e aprova a renegociação da dívida dos estados sem as contrapartidas exigidas para o socorro financeiro. A liderança do governo até tentou derrubar a sessão, mas pela insistência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o projeto passou com 296 votos a favor, 12 contrários e 3 abstenções. E o texto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. O Ministério da Fazenda deve ter feito um acordo no Senado recompondo temas que nós tiramos na Câmara dos Deputados. Temas muito polêmicos. E no final do ano legislativo devolve para casa, para a Câmara dos Deputados, uma bomba, que é uma questão gravíssima, que é a preocupação da crise fiscal que muitos estados vivem. Eu acho que nós estamos ouvindo o Ministério da Fazenda, mas nós não precisamos dizer amém ao Ministério da Fazenda. Lógico. Nós temos que votar o texto que a Câmara entender que é o melhor para o Brasil. O deputado Major Olímpio do Solidariedade denunciou a tática do governo para a retirada da sua base. O governo orientando os parlamentares a não dar a presença da sua base. Que vergonha uma coisa dessa. Na hora que suprime o que era pancada nos servidores, aí não interessa mais ao governo. Acabou. Não tem mais a negociação para os estados. O líder do PT, Afonso Florencio, justificou a obstrução da oposição. E condições de taxa de juros que permita Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul de renegociar. Sem que essa Câmara imponha arroxo salarial, imponha privatização, imponha desmonte de serviço público a esses 3 estados. O tucano Marcos Pestana lembrou que o texto aprovado na Câmara mantém compromissos aos estados. Nós tiramos todas as condicionalidades, reciprocidades e estabelecemos um figurino. Mas não há como fazer omelete sem quebrar os ovos. Não há almoço grátis, não há mágica. O estrangulamento fiscal é dramático. Se não fizermos o ajuste, não há salvação possível. E isso implica ou em aumentar receitas, ou cortar despesas, ou aumentar a dívida, ou vender patrimônio. O deputado Baleia Rossi, do PMDB, minimizou a articulação do esvaziamento da base. E tenhamos a coragem de enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado, mas sabendo que no final nós vamos ter um país melhor e mais justo para todos. O regime de recuperação fiscal de emergência permite aos estados a suspensão do pagamento da dívida com a União por 3 anos. O Senado aprovou o texto, que contou com o apoio do Ministério da Fazenda, com a exigência de contrapartidas, como o programa de desestatização, elevação de contribuição à Previdência pelo funcionalismo e o congelamento de aumentos e reajustes já negociados com os servidores. Obrigado, Marcelo. Agora, no início da madrugada, o presidente da República, Michel Temer, reforçou, a partir dessa votação, que a União exigirá, sim, contrapartidas dos estados na busca pela recuperação fiscal após lei aprovada, como a gente viu na reportagem nesta terça-feira, no plenário da Câmara dos Deputados, tratar, desse novo pacote de socorro aos estados em situação financeira delicada. Ele postou um vídeo dizendo que a União irá, sim, exigir contrapartidas dos estados para viabilizar essa recuperação fiscal. A gente tem o vídeo, vamos ouvir o que disse o presidente Temer. Hoje ainda a Câmara Federal aprovou um projeto e lá havia no projeto de lei, agora aprovado definitivamente, estas contrapartidas que foram retiradas, embora se mantivesse a tese e o preceito da recuperação fiscal. Mas isso não significa, volto a dizer, que a União, quando firmar o contrato de recuperação fiscal com esses estados e solicitada por eles, não irá exigir estas contrapartidas. Elas serão indispensáveis para que se viabilize a recuperação fiscal prevista na lei que hoje foi aprovada. Vila José é polêmico aí agora, né? E o presidente usando agora a gravação de vídeo para
justificar e dar a posição do governo nessa questão que foi... O governo foi derrotado ontem na Câmara. O governo foi derrotado. Acho que a primeira observação é o uso do vídeo. Está moderno o presidente, ainda ele está entrando no século XXI. Isso é importante, presidente. Tente se comunicar rapidamente com a população e o vídeo postando na internet facilita esse tipo de comunicação e fica claro o que pensa o presidente. Por outro lado, é verdade que a forma como foi aprovado o projeto na Câmara é uma bate de frente com a política do Ministério da Fazenda. E a questão da austeridade não é muito popular. Ninguém gosta de austeridade e tal, mas sem ela o país não vai se reorganizar economicamente para poder voltar a crescer. Não adianta vir com essa história de continuar gastando. Isso não vai. O país tem de fazer os cortes necessários. E aí tem custos políticos. Então, os políticos precisam ter responsabilidade. E ao negociar com os outros estados, o governo federal com os estados, vai ter de exigir as contrapartidas. Porque tem estados que estão falidos. Rio Grande do Sul, por exemplo. Minas Gerais, o Rio de Janeiro, então nem se fala, a situação do Rio, ela é catastrófica, e só para falar de 3 estados e outros que estão em situação extremamente difícil tal. Nós vimos os incidentes do Rio de Janeiro, por sinal ainda não terminou a votação daquele pacote lá, tinha muita coisa que aprovou, outras deixaram de lado tal, e a situação é muito difícil dos estados. Então é necessário responsabilidade, e não adianta querer tergiversar, achar que fazendo esse joguinho de aprovar uma medida resolve a economia. É aritmética, é conta ali, não adianta. A gente descobriu que o grande problema no Brasil com a Lava Jato são as licitações. Ali que está a vergonha, a corrupção, a farta corrupção. A última revista dos advogados que eu recebi esta semana traz um comentário do ilustre advogado Modesto Carvalhosa, recordando uma estrutura que vige na Europa e nos Estados Unidos há mais de 100 anos, chamado Performance Bonds. Entra uma terceira figura na contratação entre o Estado e as empreiteiras. É uma seguradora, que passa a ser responsável por fiscalizar a obra. Por isso que nos Estados Unidos e na Europa nunca se fala em corrupção das licitações. As obras têm qualidade e as obras são entregues no prazo determinado. Porque se a empresa que a empreiteira vai falir, por exemplo, a seguradora assume, contrata outra e conclui a obra. Esse sistema que se chama Performance Bonds está agora... Aliás, eu li que o deputado Cássio Cunha Lima, da Paraíba, até voltou a colocar um projeto em discussão para restaurar isso, porque estava em debate na lei das licitações e ficou fora. Quer dizer, temos que trazer uma nova figura, porque o Estado não tem condição de fiscalizar. Por incrível que pareça. Aliás, ao contrário, ele não quer fiscalizar, ele quer fazer o roubo da coisa. O Estado só paga, né? Essa legislação está muito falha, e esse debate voltou agora nas revistas especializadas de direito, e nós precisamos debater essa questão mais fartamente.